Me diz uma coisa, por que você diz que eu, como preto, tendo um filho mulato, não é parecido comigo? O tom de pele. E você está a ajudar o homem branco a destruir você mesmo. Porque o que o homem branco fez? Eles são muito estratégicos. O que eles fizeram? Então, quando nós, os pretos, começamos a valorizar, dar privilégio à pessoa branca, é porque nós soubemos, estando do lado de gente branca, mulher branca, amigo branco, eu também vou ascender na nossa sociedade. Por quê? Porque os nossos irmãos pretos, as nossas irmãs pretas só respeitam um preto quando tem amigo branco. As nossas mamãs, as sogras, os cunhados, mesmo você na Europa te liga, o meu neto é branco, não é escuro, fica triste. A mamãe fala assim, minha nora é branca, não, é preta, não, é loira. Quer dizer, para eles, você atingiu um nível, porque você casou... No inverso, quando acontece, por exemplo, o branco liga, meu neto é quê? É preto. Qual é a reação do branco? Primeiro tens que compreender, o branco, na realidade, ele vê uma negra como um objeto de prazer. Isso na Europa, muitas africanas estão a sofrer. Não é capaz de amar uma negra? É por isso que você vê, é muito raro você ver branco bilionários com mulheres negras. Você não vê isso. O branco, é por isso que eu disse, o branco se auto-ama. Como é que você... Pronto. O branco, como é que o branco vê uma negra? Ele vê como objeto de contemplação, como objeto de prazer, né? Eles dizem, eu vivi muito tempo na América, quando você senta numa mesa com um branco, ele quer dizer, o discurso sobre uma negra é sobre sexo. Elas são muito quentes, elas são muito gostosas. Quer dizer, para ele, o que mais importa é a quentura como a preta transmite, é o sexo como a preta transmite, quer dizer, é apenas Nunca fala da capacidade intelectual, ser capaz de agregar alguma coisa. E às vezes em certos termos pejorativos, eles usam mesmo, a minha macaca é muito quente, estás a ver? Só que nossas irmãs pretas, como tem um complexo de inferioridade, muitas vezes tem que ligar para Angola para falar que o marido é branco, para a família o aceitar, o neto já é branco, para a família se sentir bem, atingir o status, atingir o sucesso. Por isso é que muitas das nossas irmãs que saem aqui, motivadas pelo complexo de inferioridade, quando chegam na Europa, eles querem ter homens brancos, querem ter marido brancos, para ver se recrescem em Angola com um filho mulato. Por quê? Porque no país onde ela saiu, os mulatos e os brancos têm mais sucesso. Olha só o nosso primeiro presidente. Ele também era complexado, Agostinho Neto, tinha complexo de inferioridade. Ele não queria ter mulher escura, que é parecido com o tom de pele dele. Ele foi buscar uma mulher branca, que é a Maria Eugênia. Isso contaminou a cabeça do José Eduardo dos Santos. Foi buscar também a mulher branca, que é a russa, e fez uma filha mulata. Por isso é que o José Eduardo dos Santos preferia mais a Isabelle do que a Tizé, que é escura, do que o Zé. Tá a entender? E aí a Isabelle também vai buscar também um mulato para fazer filhos mulatos, porque eles sabem que em Angola valorizam uns mulatos, estás a compreender? Olha os asiáticos. Os chineses, né? As mulheres deles não têm aquela bunda muito rasa, tem, mas eles preferem a mulher deles, estás a compreender? Porque eles são um povo que tem cultura, tem história, tem princípio. Só mesmo nós, os negros, que fomos escravizados, que vamos atrás de quem nos escravizou, para a gente não ser parecido com nós mesmos. Só que nós não estamos a entender que essa é uma política estratégica para o extermínio realmente do povo negro. Agora eu te pergunto, para resumir, dentro da Angola tem muitos brancos que se consideram angolanos, que diz são angolano, tem muitos mulatos que diz são angolano. Esses mulatos, esses brancos em Angola, sabem que os brancos vivem bem, exploram os angolanos e maltratam os angolanos. Qual é o branco angolano que já chegou para dizer não? Há sim discriminação, há sim preconceito, há sim desfavorecimento a partir da cor da pele. Qual? Por isso que eu te disse, é muito difícil encontrar um branco para chegar aqui e dizer, não, o que o Califa falou tem razão. Aqui os brancos estão mais privilegiados, aqui os brancos moram nos melhores lugares. Você vai dizer, não, mas é uma administração do vosso líder. Não, os nossos líderes foram colocados no poder para facilitar a vida dos brancos. E se o nosso líder querer fazer diferente, os brancos matam e colocam outro líder na desgovernação da Angola. Vou te dar um exemplo. Aqui tem brancos que cometem crime 10 vezes maior do que o negro. Mas nós falamos que não lhe bate, ele é mulato, é bem bonito, não lhe toca, tá entendendo? Às vezes o preto, como eu, não cometeu um crime tão severo, nós colocamos um pneu em cima dele com fogo e queimamos, e a gente vira, porque é um preto, mas o branco passa ileso, por quê? Porque aquela cor simboliza a cor divino, e já está na nossa mentalidade, é isso que o branco colocou na nossa mentalidade. Tu, quando vens com essa abordagem sobre o racismo, privilégios, você contraria os livros que nós temos lido,
você contraria a definição de racismo num contexto geral que está aí disponível para nós nos livros, no Google e outras fontes de informação? Sim, os livros e o Google são um mecanismo de controle que os brancos criaram para fazer que os negros domésticos, negros de estimação, aqueles que absorveram as normas didáticas sem discernimento, sem questionamento, reproduzir aquilo que o branco quer. Isso já representa uma superioridade. Por exemplo, negrão, imagina que eu crio um chip e esse chip é como se fosse um livro. Esse livro você lê, você absorve todas as normas que eu coloquei ali. Fica arquivado no teu irracional cardápio cerebral. Quando você vai falar, você vai ter uma falsa percepção que você sabe o que está a falar, mas você só está a reproduzir realmente o que o branco quer o que você fala. Isso coloca o homem branco na superioridade. Dentro daquela barriga pode nascer um albino, e a gente consegue ver isso nos nossos bairros. Uma família negra nascendo gente realmente albino. Então, o que é o branco? O branco é o albino. E no albinismo tem diversidades de albino. Os europeus mesmo, os russos, são albino. Só que quando eles perceberam o termo albino, eles acharam que o albinismo é um defeito genético. Enquanto que não é um defeito genético. É uma diversidade que Deus produz os seres, mas eles não entenderam assim. Então, eles criaram um nome que simboliza a pureza. Quando nós falamos o branco simboliza a pureza. Então, eles pegaram o termo branco, se auto-atribuíram. E quando você ouve a palavra branco, sistematicamente, você acredita na pureza que o branco representa. Então, branco é albino. Branco é albino. Mas se autoclassificaram como branco. Por um debate que já se teve várias vezes e era muito recorrente, ainda acontece, que era um homem, quando torna-se figura pública, os nossos cantores, ou grandes empresários, depois de tornarem-se figuras públicas, homens endinheirados, a tendência é namorar com uma mulata ou uma branca. Inclusive o Yannick Afroman, um abraço ao Yannick Afroman, gosto muito de si. Numa das suas músicas dizia que um trecho assim, homem quando tem dinheiro já não quer uma preta, agora é só mulata, estou com uma latona, não sei o que é isso assim, uma coisa assim. É uma tendência. Por que isso? Quando você realmente busca alguém para ter um filho que não é parecido contigo, significa que você tem ódio de si mesmo. Não quer que o teu filho seja parecido contigo. Mas por quê? Porque sabe que esse filho mulato dentro de uma sociedade vai ter mais oportunidade do que você que é escuro. Por isso que nós estamos a ver as nossas irmãs começam a pacular. Pacular por quê? Porque no mercado das relações, né, aceitam mais as pessoas de cor paculada. Então a indústria da paculação começa a crescer dentro do nosso mercado. Aí vem a autorrejeição, a autoflagelo da cor negra. Mas isso é uma programação do homem branco. Só que porque competência é o quê? Por que você diz que o branco não é competente? O branco não é competente. Competência é o quê? Me diz uma coisa. Competir. Pronto, calma. Assim, não é só isso. Não, temos que ter... Espera, deixa-me só. Que é a capacidade de você exercer uma tarefa que lhe foi confiada. E fizeste bem. Certo. Com competência. És competente. Mas... você diz que o branco não é competente. Há irmãos nossos que saem daqui, vão para fora, formam-se, voltam e mostram resultado. Certo? Então, esta capacidade de resolução das tarefas que a ele foi incumbida, que aprendeu lá com o branco, não é competência. Vamos lá. Então, o branco que ele ensinou não é competente. Primeiro, quando aparece um preto que quer fazer diferente, o branco não consegue competir de igual para igual. O que ele faz? Ele manda matar, assim como mataram o Patrício Lumumba, mataram o Thomas Sankara, mataram o Samora Machel e querem matar o Ibrahim Traoré. Tem noção? Por que os cantores angolanos e os apresentadores angolanos que têm mulher branca não aceitam apresentar suas mulheres na televisão? Todos eles aparecer com as suas esposas brancas, não sei por que eles não fazem isso? Não, é o que mais fazem. Não. Você já viu a mulher do fulano na televisão, vi com ela? Não. Você já viu a mulher daquele cantor abraçado e tá cantando, é a minha branca favorita? Não. Eles usam a mulher negra nas letras. É a minha preta, é a minha negra. Às vezes foge um bocado e fala assim, é a minha morena. Mas ninguém fala, é a minha branca, é a minha loira. Tá a compreender? Mas esta branca fica por trás, fazendo tudo para que venha mais dinheiro para quando esse negro doméstico, eu chamo ele de negros domésticos, negro de estimação, morrer e todos os milhões realmente ficam com essa mulher branca. Então por que ele não enaltece a mulher dele branca
nas músicas, Porque ou não lhe ele pode apresenta público. perder dinheiro, ele pode perder carreira, ele pode perder show, ele pode perder, quer dizer, a fama, porque as mulheres negras, que são a maioria, vão começar a ver, afinal, como é que fala, esse casucuteiro, mulher dele é branca. É assim, afinal. Ontem começou com nós, que é zungueira, preta, batalhadora, agora chegou aí, pegou uma branca e nos abandonou. Então eles ocultam a mulher branca para então não perderem realmente quer dizer, essa fama que o negro o admira porque acha que quem está ali atrás é a irmã negra, enquanto que não é a mulher branca. Nada contra nossos irmãos que fazem música de kuduro para tentar sobreviver, mas os brancos preferem esse tipo de música do que uma música despertadora. Para quê? Para fazer que todos nós sejamos palhaços, enquanto os west-africanos, enquanto os mamadou, enquanto os muçulmanos corruptos estão aqui manipular, explorar o nosso povo, enquanto que os chineses estão aqui brincar com o nosso povo. Por quê? Porque o nosso povo acha que mais importante é dançar como puta na televisão, dançar como objeto de diversão na televisão, pular como macaco, e nós pensamos que nós somos espertos, enquanto eles estão a controlar nossas terras, eles estão a controlar nossa política, eles estão a controlar nossa economia. Então é preciso que nós angolanos não se sentimos estrangeiros na nossa terra. É preciso que nós angolanos lutamos, não importa com quem seja, porque o branco na terra dele, ele faz a questão de te fazer acreditar que você não é dali. Para quem? Rádio 20 é líder de audiência na net. Boa tarde, audiência. Boa tarde, ouvinte. Bem-vindos a mais uma entrevista na Rádio 20, 16 horas e 18 minutos, terça-feira, 14 de setembro. Outubro, no caso, 2025 é o ano. Bem-vindos a mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, na sua Rádio 20, a sua rádio de eleição. Hoje propomos-nos falar sobre o racismo, uma situação que para muitos é tida como guerra ainda. Pois é, em alguns países o racismo é como se fosse guerra mesmo, guerras violentas, balas de fogo e tudo mais. Perdão, a voz não está muito boa. Mas pronto, já convidamos aqui, que o nosso convidado já está em estúdio e vamos, eu falo sempre o nome do convidado depois da publicidade, mas deixa falar consigo, ouvinte que está acompanhando o programa pelo Facebook. Dê um like à nossa página, como sempre, para estar por dentro de toda a informação que temos partilhado diariamente. Você que está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal, ative o sininho, para ir recebendo sempre as notificações à medida em que formos então atualizando os nossos vídeos ou o nosso canal com vídeos novos. Então, um empresário que pretende alavancar os seus níveis de venda, vender, fazer publicidade, dar visibilidade à sua marca, entre em contato conosco. Nós vamos então aqui dar o devido tratamento, tá? Ligue, fale com a área comercial, vamos aqui então trabalhar juntos. O espaço para parceria, publicidade, patrocínio está em aberto, tá? Entre em contato, ligue. Bom, então hoje mais uma vez vamos conversar com o Mos Khalifa. Hoje um pouco diferente daquilo que ele tem trazido aqui para nós. Aceitou o desafio, falarmos sobre o racismo, que é uma coisa que nós identificamos nele, que fala também muito bem sobre isso. Então vamos aqui ouvir, entender e aprender e questionar, porque infelizmente vocês aí em casa não têm a oportunidade de fazer as perguntas que eu faço aqui no programa, mas eu tenho me posicionado muitas vezes como contraditório dos meus convidados, muito embora que eu tenha a minha opinião, mas elas não são para serem dadas aqui. Mos Khalifa, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui mais uma vez. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Mais uma vez, agradeço, Negrão, pela oportunidade que não só concedes ao Mos Khalifa, mas a todos os angolanos que estão em busca de uma abordagem diferente. Eu gostaria que o Negão me desse apenas uma oportunidade, só para fazer uma introdução, para fazer o angolano realmente compreender sobre o que eu vou dizer, porque esta lavagem cerebral que nos foi condicionou os angolanos realmente não terem uma real clareza sobre aquilo que ouvem. Porque o angolano tem uma cultura de pré-rejeitar, pré-desqualificar sobre aquilo que ele nunca ouviu, nem sequer compreende. Mas acredito eu que
com o tempo, quando o angolano começar a fazer o exercício do raciocínio, ele vai aprender. E nessa aprendizagem vai se transformar também numa cultura para que ele primeiro, antes de criticar, deve questionar para ter a clareza sobre o que está a criticar. E quando alguém não dar a clareza, ele então pode fazer uma crítica para ajudar quem falou correto ou falar de forma certa. Mas é assim, hoje vamos falar sobre racismo. Não estou aqui para falar sobre o que você gosta ou deixa de gostar, sobre os teus prazeres, já que nós angolanos ficamos anos numa escravidão de tortura física e não só, tortura mental também e espiritual. Significa que a nossa libertação foi apenas uma libertação física e não mental. Então, é chegado a hora da revolução de libertação mental e espiritual para que o angolano possa entender por que depois da escravidão ele não está a conseguir se movimentar ou ser dono de si mesmo ou do seu próprio país. Muito obrigado. Obrigado. É tudo essa introdução que quis fazer? Certo. Ah, ok. Tá bem. Obrigado. Já agora, antes de começarmos, vou aproveitar e deixar por que o angolano não está a conseguir, depois da independência, né, se libertar disso tudo que você aí acabou de falar. Porque o angolano acha que o fim da escravidão foi a retirada dos brancos dentro do nosso país. Eles foram educados assim, foram ensinados assim. Só que o tempo em que o branco foi ficando em Angola, ele não só produziu uma tortura física, mas também produziu uma tortura mental. Essa tortura mental foi feita para fazer o angolano, o preto angolano, estou a falar no geral, mas como o assunto é sobre Angola, foi para fazer o angolano não ter conhecimento de si mesmo. E quando um ser não tem o conhecimento de si mesmo, ele vive num pântano de complexo de inferioridade. Ele começa a querer ser parecido com aquele que realmente lhe manipulou ou lhe escravizou. Então, quando um povo não tem conhecimento de si mesmo, ele se auto-rejeita, se auto-desqualifica. E nem sequer tem a noção do que é um amor. Porque quando te tiram a percepção de quem é você, você não entende o que é o amor. Então, o angolano não sabe o que é o amor. O angolano confunde a irracional emoções com amor. Só que a raiz do amor é se auto-amar. E quem se auto-ama, se auto-preserva, se auto-protege e protege os seus também que estão em volta de ti. Não é o que o angolano faz. O angolano desqualifica o que estão em volta dele mesmo e também se autodesqualifica a partir do momento que começa a buscar produto para se clarear ou buscar mulher para fazer filho que não é parecido com ele mesmo. Não sei se consegues compreender. Vamos chegar aí. Angola é um país racista? Primeiro temos que compreender o que é o racismo. O angolano não conhece o que é o racismo porque a escola não explica sobre isso. Por que não explica sobre isso? Porque Angola, por ser governado por brancos e colocar negros domésticos para exercer essas funções, então criam programas de delimitar para que o angolano não compreenda o que é racismo. Para o angolano, racismo é quando você diz eu não gosto de branco, ou branco diz não gosto de preto. Para o angolano acha que isso é racismo. Para o angolano acha que racismo é realmente confrontar alguém por causa de questões racial, mas isso não é racismo. A questão de gostar de alguém é uma questão que a natureza nos condiciona. Eu devo gostar de alguém quando esse alguém me apresenta algo com sentido e lógico. É uma questão de construção. Não é porque eu tenho que gostar dele por ser branco ou por ser preto. O que realmente é o racismo? Racismo é uma política que dá privilégio social aos brancos. Volto a dizer, racismo é uma política feita de forma global onde concede privilégio social ou as melhores condições de vida aos brancos apenas por ser branco, não porque tem qualificação. Por isso é que muitos brancos que saem da Europa, mesmo com pouca qualificação dentro da Angola, ele vive 10 vezes melhor do que o angolano por ser branco. O racismo não se aplica de preto contra branco? Não, não, ou não. de preto para branco? Não. É só de branco para preto? Não, não. Quando estamos a falar de racismo, é só privilégio para branco e nunca racismo, privilégio para preto? Porque para que você seja racista, ou para que você seja um povo racista, ou para que seja uma nação racista, você tem que ter poder. Poder bélico, poder químico, poder econômico e poder religioso. O poder religioso é a igreja cristã
que está aqui dentro, incutir na mente do angolano que Deus é branco. Por isso, quando o angolano reza, a partir das estátuas que o cristianismo apresentou, faz o angolano acreditar que Deus é branco, já é superioridade. Você superioriza até mesmo... Deus não é branco? Não, eu estou a dizer, quando a Igreja Católica impõe realmente ao angolano as imagens de deuses brancos ou anjos brancos, você acaba fazendo o angolano acreditar que Deus é branco. Ele se autoclassifica e acaba classificando, valorizando alguém que tem a cor parecido com branco. Mas Califa, são eles quem promovem, quem produzem os filmes e promovem. É isso que eu estou a dizer. Vês? O que é racismo? Então, Você tem... então se agora, se for um africano, você gosta de chamar branco, Sim. eu prefiro chamar africano e europeu, né? Porque nós sabemos quem geralmente aqui o território africano é banhado por pretos e o território europeu é banhado por brancos, mas eu prefiro então falar africanos e brancos para não cairmos nisso que se calhar é o racismo que estamos aqui a falar. Ok. Mas então, se o africano produzir um filme, pode também meter preto? O Deus preto? Primeiro, nós Pode não meter somos... Deus preto? Sim, nós não somos africanos, nós somos preto. Eles somos não africanos. são europeu, eles são branco. Europeu é um nome atribuído a eles. Africano é um nome... Por conta dos do brancos. continente europeu. Não. O que eu estou a dizer, os termos atribuídos não representam quem nós somos. Nós nascemos preto, não nascemos africano. Foram os brancos que nos rotularam de africano. Eles falaram, esses são africanos. Mas nós não somos o que o branco define que nós somos. Isto já é um ato de complexo de inferioridade quando nos permitimos ser aquilo que o branco nos diz que nós somos. Mais uma vez, é o branco que classifica e desqualifica. E nós só pré-irracional aceitamos. Então, os brancos, quando um preto diz branco, não quer dizer que está a desqualificá-lo ou qualificá-lo, mas só está a reproduzir sobre o que os brancos se autodefiniram. Então, os brancos se autodefiniram como branco. Então, quando eu falo os brancos, estou a respeitar sobre o nome que eles se autodefiniram, porque não foi nós africanos que falamos, eles são brancos. Não, os brancos se autodenominaram branco. Então, num conceito educacional, quando você fala branco, você está respeitando o branco a partir do termo que eles se autoatribuíram. Não tem nada de problema. Por isso é que as pessoas tentam fugir desse termo branco para tentar fazer o africano não entender sobre a superioridade que os brancos recebem por causa da cor da pele. Como eu disse no Negrão, você tem que ter poder bélico de armamento, bomba atômica para subjugar todos os países dos pretos que não querem mais ser subserventes. Por exemplo, está acontecendo no Burkina Faso. Ibrahim Touré, um país de preto, não quer mais obedecer os brancos. Então os brancos tentam realmente sancioná-lo de forma econômica, que é o poder financeiro, ou tentam bloquear com o exército para, quer dizer, destruir aquela iniciativa do povo negro de querer se aceitar para não ser mais submisso ou ser subservente aos brancos. Então é preciso que tenha esse poder. Nesse poder é que é chamado de racismo. E esse racismo, em qualquer parte do mundo aonde o branco ir, né, os brancos vão ter que viver 2 vezes melhor do que o povo nativo, porque racismo não é dizer eu não gosto de branco ou gosto de branco. É uma política que dá privilégio social às pessoas brancas, mesmo não tendo uma qualificação tão elevada. Por isso é que nós, africanos, se submetemos isso por causa da lavagem cerebral que nós sofremos ao longo da história. Não sei se consegue me compreender. Então, nossos diplomatas, nossos dirigentes, eles ainda têm este complexo de inferioridade. Eles, quando vejam branco, acham que a cor branca significa inteligência, sabedoria. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque o mundo está na mão realmente dos brancos. E se nós fazermos um diagnóstico, a violência de forma global, guerra de forma global, prostituição de forma global, idolatria, muita criminalidade e toda essa mal gestão, né, no conceito global, vem da mal administração do povo branco. Então, significa que a cor branca não representa inteligência, mas incapacidade de raciocínio para governar de forma melhor. Tu, quando vens com essa abordagem sobre o racismo, privilégios, você contraria os livros que nós temos lido, você contraria a definição de racismo num contexto geral que está aí disponível para nós nos livros, no Google e outras fontes de informação?
Sim, os livros e o Google são um mecanismo de controle que os brancos criaram para fazer que os negros domésticos, negros de estimação, aqueles que absorveram as normas didáticas sem discernimento, sem questionamento, reproduzir aquilo que o branco quer. Isso já representa uma superioridade. Por exemplo, negrão, imagina que eu crio um chip e esse chip é como se fosse um livro. Esse livro você lê, você absorve todas as normas que eu coloquei ali, fica arquivado no teu irracional cardápio cerebral. Quando você vai falar, você vai ter uma falsa percepção que você sabe o que está a falar, mas você só está a reproduzir realmente o que o branco quer o que você fala. Isso coloca o homem branco na superioridade. Não sei se está entendendo. Então, essa foi a tendência que o homem branco fez. O que eu estou aqui a dizer é que o homem branco não apresentou para nós, e é que é a realidade. Racismo, raça realmente não existe. Existem seres humanos. E os seres humanos têm uma cor diferente umas das outras. Então, criaram uma política... Isso vamos chamar de quê? Um ser humano com cor... um ser humano com cor diferente do outro, características diferentes, isso nós vamos chamar de quê? Não, o problema é que se não for raça. Não, somos seres humanos com cores diferentes. Não sei se está a entender. Race é um nome de um sistema político. Racismo, uma raça que se propõe acima da outra. Tá entendendo? Uma raça, race, uma raça que se acha superior a outra. Então, o problema aqui não está no tom de pele. O problema aqui está na política que privilegia o ser por causa de ter uma cor diferente. A partir daquele momento, ele é branco e por ser branco deve viver melhor do que o preto. Se o problema não está no tom da pele, como você diz, porque é que muitos pretos, quando ao ver um branco, muitas vezes se baixam e até inclusive dão aquele valor total sobre isso que você está a falar, a cor branca. É isso. Por exemplo, eu disse, os brancos quando ficaram aqui ao longo da história, eles não só exploraram os negros fisicamente, ou torturaram os negros fisicamente, ou vendiam os negros. Eles fizeram um trabalho de lavagem cerebral. Por quê? Porque quando os brancos conseguiram detectar que o povo negro é o primeiro ser que Deus criou, que o negro é o ser que gera branco e outras diversidades de ser, então isso criou num branco um complexo de inferioridade. Então o branco queria se afirmar como superior aos negros. Para isso eles tinham que contar uma história, inventar uma história, e não só, fazer que o negro perdesse todo o conhecimento de si mesmo, que é a lavagem cerebral, a destruição da história. Então, o negro sem o conhecimento de si mesmo, ele passa a ver o branco como superioridade, como o melhor. Então isso foi um trabalho que se fez para que o negro sempre dependesse do homem branco. Por isso é que os nossos parlamentares, por mais que tenham um preto com habilidade maior do que o branco, os nossos parlamentares ainda favorecem o branco. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento de si mesmo, que é o conhecimento de entender quem ele é. Por exemplo, vou dar um esclarecimento aqui muito simples. Eu acho que quem discerne vai compreender. Deus criou primeiro o negro. O negro é uma criação divina. Deus criou o negro. A mulher negra é uma extração. Deus extrai a mulher negra de uma costela do homem. O homem branco não é uma criação divina. Eu acho que as pessoas vão dizer, não, esse é maluco, esse não disser. Eu entendo, porque nós fomos condicionados a absorver toda a estupidez e ignorância que o branco colocou na nossa cabeça. E se traz um preto para explicar isso, os pretos vão dizer, esse é maluco. Mas o que eu estou aqui a dizer, o branco vem de mutação genética. O que isso quer dizer? Vem de uma gestação. Gestar tem gerar, extrair e gestar. Por exemplo, quando uma mulher negra e o homem negro se juntam, dentro daquela barriga pode nascer um albino. E a gente consegue ver isso nos nossos bairros. Uma família negra nascendo gente realmente albino. Então, o que é o branco? O branco é o albino. E no albinismo tem diversidades de albino. Os europeus mesmo, os russos, são albino. Só que quando eles perceberam o termo albino, eles acharam que o albinismo é um defeito genético. Enquanto que não é um defeito genético. É uma diversidade que Deus produz os seres, mas eles não entenderam assim. Então, eles criaram um nome que simboliza a pureza. Quando nós falamos o branco simboliza a pureza. Então, eles pegaram o termo
termo branco se auto-atribuíram. E quando você ouve a palavra branco, sistematicamente você acredita na pureza que o branco representa. Então você pensa que aquele ser que é chamado de branco tem esta pureza. Mas quando a gente vai analisar, você vê que a manipulação política de forma global é o branco que causa. A lavagem cerebral é o branco que causa. As guerras, a escravidão, o massacre, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as mortes de milhões, são os brancos que realmente causam. Então significa que a cor branca que representa a pureza e paz não faz parte desse tipo de ser. Estás a compreender? Nós somos pretos, Moço Califa. Sim, nós somos pretos. Bem, tu olhas para a cor branca, certo, e tu olhas para um homem branco, conforme você diz, ele se auto-atribui este nome, e você vê que não é, a cor não é a mesma. Ou quando eu falo, nós somos... E depois tu olhas para um ser humano como eu, mas eu, se nem tu, és preto, não vejo cor preta aí. Não, mas primeiro... então esse preto é atribuição também do branco? Não, se nós buscarmos, nós estamos a falar de o preto, né? Ele produz diversidade de tom de pele. Tem uns que são vermelho, outros são albino, outros são mais assim castanho. Mas se você ir no Sudão, você ir no Senegal, você vai ver que tem gente mesmo preto mesmo. Se calhar que eles são preto. Não, por isso é que eu estou a dizer, nós somos pretos. Agora, o que define nós sermos assim? No nosso corpo tem uma substância chamada melalina. O carbono de melalina, ele é cor preto. Então, quando eu falo somos pretos, estou a me referir nessa substância que faz nós termos essa cor de pele, preto. Tá entendendo? E que o homem branco não tem esta substância. Por isso é que eles são albino. Não sei se estás a conseguir me compreender. Branco é albino. Branco é albino. Mas se autoclassificaram como branco. Por conta desse preconceito que eles tinham. Não, por causa do complexo de inferioridades. Eles já acharam que foi uma falha, por não ter as mesmas qualidades genéticas que o negro tem. Nós podemos, por exemplo, há muitos africanos, né, que estudaram, muitos pretos que estudaram na Europa. Os brancos são tão inteligentes que eles produziram realmente livros de forma manipuladora para justificar que o preto e o branco têm as mesmas substâncias no organismo. Não, não é bem assim. Nós temos, por exemplo, célula. Há seres que têm mais quantidade de célula no corpo do que o homem branco. Por exemplo, o negro tem 1 bilhão de células. O branco pode ter meio bilhão de células. Então, o que faz nós envelhecermos é a morte das células. Então, quem tem 1 bilhão de células e morrer um pouco de célula, ele envelhece. Quem tem o meio milhão, morrer um pouco de célula, também envelhece. Estás a compreender? Por isso é que os brancos dizem, mas por que os negros demoram para envelhecer? Um negro que tem 60 anos, fica a parecer que tem 30 anos. Um branco que realmente tem já 20 anos, parece que já tem 30 anos. Então, essa composição genética é diferente, porque um gerou outro. E esse não gerou o negro. Então é isso que produziu um complexo de inferioridade no homem branco. O homem branco, a ciência sabe disso, mas ele não mostra isso nos negros que estão na universidade dos homens brancos. Então ele diz que somos todos iguais. Por isso é que um negro que fez ciência, ou estudou na França ou na Inglaterra, ele vai trazer a mesma narrativa, a mesma abordagem que o branco lhe condicionou a absorver. Para quê? Para a manutenção do complexo de inferioridade que está nas nossas cabeças. Você já ouviu que aqui internamente muitos angolanos dizem que quem estudou fora, quem viveu fora, tem um pensamento comparativamente ao preto que cá esteve, estudou aqui na Europa, entendendo que é mais avançado, é muito mais intelectual do que quem cá estudou. É exatamente isso? Não, isso não é verdade. Isso é uma narrativa usada para justificar ou superiorizar as universidades realmente brancas. Se nós analisarmos os grandes europeus, né, que estudam, que passam nas grandes universidades, você vê que o mundo, como eu disse, é governado por brancos. Estou a falar, quando falamos política global, política internacional, existem as políticas regionais que acontecem em cada país, mas o parlamento internacional é feito de homem branco. Se você me dizer que essa degradação social, esta imoralidade que o mundo vive é um ato de inteligência, então nós estamos mergulhando no estágio da inconsciência coletiva. Então, já que os brancos
define-se como ser inteligente, deveriam fazer diferente. Por que não fazem diferente? Porque também há uma deficiência neles que não querem mostrar. Por isso é que eu disse, essa ideia de ocultar realmente o conhecimento de si mesmo no negro, faz o negro ser subserviente aos brancos, achar que o branco é inteligente por ser branco. E isso foi sustentado, não só, também sustentado até hoje na nossa imprensa, por exemplo. Nós aqui vimos tantos brancos em grandes setores, nos bancos, na televisão. Por quê? Mas por quê? Aqui quem dita os programas de televisão são os brancos. Por que realmente um povo que é guerreiro, é descendente de guerreiro? Nós somos descendentes de guerreiro e não de palhaços. Nossos avós pegaram em katanas, tiveram coragem, sabe-se, coragem, honra, caráter, princípios e valor. Enfrentar um homem, um grupo que tem armamento, poder bélico, mas nós vencemos. Por que depois de 50 anos nós fomos transformados em palhaços? Tudo que a gente sabe é dançar, é beber e fazer música de promiscuidade. O que aconteceu? Já que na nossa bandeira o símbolo é uma katana, logo esta katana não está a representar a honra, o caráter, o princípio, o valor e a inteligência. Então significa que os brancos que realmente ficaram aqui fazem esse trabalho de fazer a manutenção da lavagem cerebral na cabeça do negro. Por isso eles colocam no poder presidentes que são subservientes, presidentes que têm complexo de inferioridade, presidente que está aqui, mas o sonho dele ainda é viajar na Europa, andar numa calçada de Paris, entrar numa loja em New York City, tá compreendendo? Então é um complexo de inferioridade. E isso muitas vezes a nossa comunidade também acaba crescendo vendo isso e começar a se espelhar, por exemplo. Mas se o branco é competente, o branco, e somos todos humanos, como você diz, por que ele não pode, por exemplo, ser apresentador de um programa, de um telejornal? Não. Por que o branco não pode ser diretor de um banco? Mas por ser competente. Não, e é ser humano, como você diz. Não. O branco, é por isso que eu disse. Isso eles fizeram nós pensarmos assim. O branco não é competente. O branco não é. Porque competência é o quê? Por que nós estamos falando, que o branco não é competente? O branco não é competente. Competência é o quê? Me diz uma coisa. Competir. Pronto, calma. Sim. Não é só isso. Não, temos que ter... Espera, deixa-me só. Que é a capacidade de você exercer uma tarefa que lhe foi confiada. E fizeste bem. Certo. Com competência. És competente. Mas você diz que o branco não é competente. Há irmãos nossos que saem daqui, vão para fora, formam-se, voltam e mostram resultado. Certo? Então, esta capacidade de resolução das tarefas que a ele foi incumbida, que aprendeu lá com o branco, não é competência. Vamos lá. Então, o branco que ele ensinou não é competente. Primeiro, ser competente para criar política de destruir seres humanos de forma global. Isso é outra coisa. Sim, vamos lá. Até aí, se calhar, ele pode ter sido competente também. Se você criou trazer... política e conseguiu. Tudo bem, foi se você trazer se você trazer o branco aqui para competir com um africano, faz do branco não competente. Porque o branco cria política de manipulação, lavagem cerebral, para que ele não compete de forma igual. Por exemplo, eu sou um paralítico. Você sabe que eu tenho uma deficiência genética e você não. Se você competir comigo, quem vai vencer? É você. Não é assim? Uma corrida, você vence. O que eu quero dizer? Se o branco tem habilidade, se o branco é o melhor, se o branco realmente tem mais discernimento para fazer as coisas, por que eles criam política de impossibilitar para que o negro avança? Isso significa que o branco está a mostrar a sua deficiência genética. O que ele faz? Quando aparece um preto que quer fazer diferente, o branco não consegue competir de igual para igual. O que ele faz? Ele manda matar, assim como mataram o Patrício Lumumba, mataram o Thomas Sankara, mataram o Samora Machel e querem matar o Ibrahim Traoré. Matando o Ibrahim Traoré, vem a degradação social e eles colocam um negro doméstico, um negro de estimação na liderança. E depois começam a dizer, os negros não são competentes, têm uma grande terra, um grande país, mas não sabem fazer com ele. Nós, os negros domésticos de estimação, acreditamos nessa narrativa que o branco realmente transmite. O telefone, a internet, esse todo o desenvolvimento que se registra no mundo, fala-se que é trabalho do branco. Não, isso não é trabalho do branco. Tudo isso, você beneficia-se disso. Não, isso não é trabalho do branco. Quando se fala de internet, quando se fala de celular, no grande que mede, já tinha todas essas invenções. Já tinha tudo isso
no molde. O branco, quando entrou na África, ele roubou tudo isso e sofisticou. Então o branco trouxe de forma sofisticada. É isso que concede uma falsa percepção em nós, que eles inventaram tudo. Não, não são os brancos. Um preto, por natureza, é mais inteligente do que um branco? Não, a inteligência não é uma capacidade da cor da pele. É uma capacidade de exercitar essa habilidade. Mas quando você exercita essa habilidade para impossibilitar o teu semelhante, é porque você tem clareza, tem certeza que esse ser é mais inteligente ou pode ser mais inteligente do que você, se você não lhe colocar uma barreira. Quem faz isso? É os brancos. Contra os pretos? Sim. Isso Ok. de forma global. Mas eles não passam nesta vertente. Eles não passam desta forma. Eles passam como se fosse que o negro é incapaz, que o negro não tem habilidade, que o negro só sabe dançar, que o branco consegue fazer tudo. E muitos negros que estudam nas grandes universidades, realmente na Europa, quando chegam aqui, sustentam isso. Porque os brancos colocou isso na cabeça dele. É isso que faz que quando o branco chega aqui, vive 10 vezes melhor do que nós. Obrigado. Olha, há uma situação, há um debate que já esteve várias vezes e era muito recorrente, ainda acontece, que era um homem, quando torna-se figura pública, os nossos cantores ou grandes empresários, depois de tornarem-se figuras públicas, homens endinheirados, a tendência é namorar com uma mulata ou uma branca. Inclusive o Yannick Afroman, um abraço ao Yannick Afroman, gosto muito de si. Numa das suas músicas dizia que homem quando, um trecho assim, homem quando tem dinheiro já não quer uma preta, agora é só mulata, estou com uma latona, não sei o que é isso assim, uma coisa assim. É uma tendência. Por que isso? Olha, o que está a acontecer é muito grave. Isso é muito grave. O negro não está a compreender. Temos que compreender. Há história que diz, e é real, que nós já fomos as grandes nações na face da terra. Quando nós falamos de Arcabulane, da grande Babilônia, falamos do grande Egito. Então, nós já fomos a grande potência nesta humanidade. Mas, como o negro conseguiu ser potência? Como isso aconteceu? Com petróleo, com ouro, com diamante, com cobre? Não. A partir da relação sexual entre negros e negros e poligamia. Vocês não entenderam isso? Então, o poder está onde? O poder está na expansão popular. Me entende? Expansão popular. Quanto mais o teu povo é superior a outro, você vai ter mais expansão de terra. É por isso é que a China consegue realmente controlar o mundo, ou está a controlar o mundo. O seu povo está a se espalhar para outros países. E isso é inevitável, é tipo a lei da física. Eles vão se espalhar. Quanto mais se multiplicar, eles vão se espalhar. Então, quando o homem branco percebeu que o poder do negro está no lado sexual, né? Lado sexual. Fazer muitos filhos, por isso você que está a ver a política hoje, está a fazer muitos filhos para quê? Não tem comida. Então, o que o branco está a fazer? Criou realmente líderes africanos, colocou no poder para impossibilitar que o africano tenha uma boa gestão, né? Porque com a boa gestão tem comida, com comida tem como fazer a procriação, logo você expande a tua população. Isso é uma estratégia que o homem branco está a usar. Primeiro, o que o homem branco fez? Primeiro criou uma política de monogamia, para que o negro tenha só uma mulher. Essa política foi feita para reduzir a população negra e conseguiram fazer. Depois vieram com a escravidão. Pegavam os negros, não só para vender, mas chegavam no Oceano Atlântico, abriam os porões do navio e jogavam esse povo negro vivo, só para reduzir a população negra na face da terra. Depois veio então o estupro, né? Que é o casamento, o sexo de estuprar, para clarear realmente o norte da África. Começaram a clarear toda aquela África, a gente chama África branca, era toda ela negra. Pronto. A partir do estupro, os brancos foram fazer vir mulatos e mestiços, que nós chamamos de África branca. Para quê? Para poderem controlar a parte norte da África e todos aqueles grandes monumentos, a gente nunca realmente pensar que foram construídos por nós, que somos escuros, mas pelos brancos que agora estão habitados naquele lugar. Então, essa foi uma estratégia do homem branco. Então, quando o homem branco entendeu que o poder está na expansão populacional, então começaram a produzir o complexo de inferioridade, fazer que o negro se autorrejeita para então ter mulher que não é parecido com ele, para que o filho seja mestiço. Então, esses jovens que hoje
deixam as mulheres negras para ir casar com mulheres brancas, estão a fazer um papel, um trabalho do homem branco, que o homem branco já fez no Brasil, que é o casamento interracial. Então, o casamento interracial é uma arma sofisticada do homem branco para reduzir a população negra na face da terra, porque o homem branco quer exterminar o povo negro, ele quer reduzir a população negra. Porque... Mas agora, vais continuar, mas eu te faço uma pergunta. Okay. Um filho proveniente de um homem branco e de uma mulher branca e de um homem preto é preto. Ou seja, você diz que esse casamento interracial é para extinguir, acabar com a raça preta. Mas se aquele que é proveniente de homem, de mulher preta ou de homem preto com mulher branca é preto, isso é aumentar mais o número de pretos. Primeiro temos que compreender, quando um homem branco faz filho com uma mulher negra, o que nasce não é preto, é mestiço. Se assim não fosse, nós sabemos que aqui nós queremos só as mestiças. Por quê? Se as mestiças são pretas, por que só procuramos mestiça? Vai chegar aí, mas a ciência diz o contrário. Ciência o quê? Não é a ciência que tem... Não, quando você fala ciência... Não, você tem que falar, o cientista diz o contrário, mas o cientista não é a ciência. Entendeu? O cientista é um homem que estuda, né, as coisas. Pronto. Logo, ele pode encontrar a verdade. Pode fraudar os dados, como pode apresentar de forma correta. Agora, o que eu estou a ver, o homem é mestiço e não é preto. Então, se ele é mestiço, por que a gente está a dizer que ele realmente é preto? Então vamos dizer também que ele é branco. Por que a gente aceita dizer que o mestiço é preto, mas a gente não aceita dizer que o mestiço é branco? Como você disse, mas ele é preto. Mas por que ele fala ele é branco? Porque você tem a ciência, eu tenho a ciência que ele não é branco. E eu também tenho a ciência que ele não é preto, mas é mestiço. E com esse esclareamento de pele é que eles começam a ter privilégios sociais dentro do nosso país. É aí que esses mestiços começam a fazer o trabalho duplo realmente do homem branco dentro da Angola para favorecer o homem branco, porque eles são filhos dos brancos, têm dupla nacionalidade. Eu sempre considero essa gente como são euros descendentes. Eles são euros descendentes, porque eles são filhos de europeu. Eles têm dupla nacionalidade, eles podem ter identidade da terra dos seus pais, mas eu, como preto, eu não posso ter uma identidade por causa do meu tom de pele. Eu tenho que viver lá por muito tempo para eu passar numa Constituição, mas eles não são assim. A partir do tom de pele, a partir do sangue do pai, a partir de ser filho do branco, ele sistematicamente já tem essa dupla nacionalidade. Não sei se consegues me compreender. Sim, pronto, mas a pergunta que eu te fiz dos empresários angolanos, cantores, que querem ficar com mulheres brancas ou mulatas. Por isso é que eu estou a dizer, quando o branco estava aqui, ele não só... Seja objetivo, né? Sim, quando o branco estava aqui, ele não só destruiu os pretos fisicamente. Era preciso fazer um trabalho mental. Destruir a autoaceitação e o conhecimento de si mesmo. Logo, faz o negro não saber o que é o amor. Então ele começa a buscar aquilo que a sociedade valoriza. Minha mulher branca, minha latona. Ele busca isso, com aquela falsa percepção que as emoções que ele tem pela latona é amor. Mas eu disse, a raiz do amor é se auto-amar, porque nenhum ser humano se permite que lhe faça mal. Isso significa que esse ser humano se auto-ama. Então quando você realmente busca alguém para ter um filho que não é parecido contigo, significa que você tem ódio de si mesmo. Não quer que o teu filho seja parecido contigo. Mas por quê? Porque sabe que esse filho mulato dentro de uma sociedade vai ter mais oportunidade do que você que é escuro. Por isso que nós estamos a ver as nossas irmãs começam a pacular. Pacular por quê? Porque no mercado das relações, né, aceitam mais as pessoas de cor paculada. Então a indústria da paculação começa a crescer dentro do nosso mercado. Aí vem a autorrejeição, a autoflagelo da cor negra, mas isso é uma programação do homem branco. Só que nós africanos não estamos conseguindo compreender, porque nós entendemos, escravidão já passou, é coisa do passado. A gente não entende que a escravidão não passou, ele passou de escravidão para servidão e tem uma reforma, eles fizeram uma mudança de forma bem sutil, bem sofisticada, que o negro não consegue compreender. Aquela frase escuro norte, já há uns anos nas redes sociais, você já ouviu certamente? Okay.
que é que te parecia aquilo? Não, aquilo é por isso que eu disse, veio de um jovem, um cantor, que nem deveria pronunciar aquilo porque carrega muita mortidão, mas é um complexo de inferioridade que nós crescemos realmente nos nossos bairros, de auto-rejeição, auto-flagelo. Vou te dar um exemplo. Aqui tem brancos que cometem crime 10 vezes maior do que o negro, mas nós falamos que não lhe bate, ele é mulato, é bem bonito, não lhe toca, tá entendendo? Às vezes o preto, como eu, não cometeu um crime tão severo, nós colocamos um pneu em cima dele com fogo e queimamos, e a gente vira, porque é um preto, mas o branco passa ileso. Por quê? Porque aquela cor simboliza a cor divino e já está na nossa mentalidade. É isso que o branco colocou na nossa mentalidade. E esse racismo de preto contra preto? Não existe racismo preto contra preto. Existe preconceito. Preconceito é que? Preconceber aquilo que você não tem certeza. Okay. Você é preto, eu sou preto. Eu não te conheço, eu estou andando num bairro. Eu posso saber que 3 pretos que estão ali podem vir para me fazer mal. Como 4 brancos que estão ali podem vir para me fazer mal. Eu vou preconceber. Este meu preconceber é aquilo que a gente chama medo. Mas ele surge também porque em nós. Porque quando uma sociedade é muito corrupta, as pessoas se tornam extremamente violentas. Essa violência faz as pessoas procurar aquelas pessoas que têm uma vida um pouco bem sucedida para serem assaltados. Então, essa degradação social produz em mim uma desconfiança que naquele bairro, nesse bairro, eu posso ser assaltado, eu posso ser assassinado. Então, na hora de eu passar naquele bairro, eu vou preconceber. Talvez nesse bairro aqui tem muito bandido. Preconceber. Não sei se já viste, mas há jovens numa reunião, principalmente mulheres, fazem uma reunião para ver ou para saber quem é mais claro do que o outro. É isso que eu estou a dizer, porque a nossa sociedade, ele privilegia, dá mais privilégio ao branco. Então, essa luta de quem é mais claro, mais branco. Porque, sabe, se eu ter uma mulher branca, a minha vida melhora. E uma coisa que acontece muito no Brasil. Os jogadores de futebol brasileiro, muitas vezes, para fazerem contrato, tem que ter mulher branca. Por que isso acontece? Porque quando você tem uma mulher branca, os grandes empresários assinam um contrato contigo de bilhões. Porque eles sabem, uma vez que você abandona a branca, uma metade dos bilhões vai ficar com a família branca. Tá a compreender? Então, essa economia tem que girar entre os brancos. É como aconteceu com o Pelé. Tudo que o Pelé adquiriu ficou com a família branca. Mas se você casa com uma mulher negra, todos os bilhões que você vai adquirir, você vai deixar para uma mulher negra, para os teus cunhados negros, para os teus sogros negros, estás a compreender? Para os teus filhos negros. Então o branco sabe que o poder também está no lado financeiro. Por isso é que você vê em Angola, os nossos cantores, né? Os nossos apresentadores, você vê que eles têm noção. Por que que os cantores angolanos e os apresentadores angolanos que têm mulher branca não aceitam apresentar suas mulheres na televisão? Todos eles aparecer com as suas esposas brancas, não sei o que. Por que eles não fazem isso? Não, é o que mais fazem. Não. Você já viu a mulher do fulano na televisão, vi com ela? Não. Você já viu a mulher daquele cantor abraçado e tá cantando, é a minha branca favorita? Não. Eles usam a mulher negra nas letras. É a minha preta, é a minha negra. Às vezes foge um bocado e fala assim, é a minha morena. Mas ninguém fala, é a minha branca, é a minha loira. Tá a compreender? Mas esta branca fica por trás, fazendo tudo para que venha mais dinheiro, para quando esse negro doméstico, eu chamo ele de negros domésticos, negro de estimação, morrer e todos os milhões realmente ficam com essa mulher branca. Então por que é que ele não enaltece a mulher dele branca nas músicas? Porque ou ele pode apresenta perder dinheiro, ele pode perder carreira, ele pode perder show, ele pode perder, quer dizer, a fama, porque as mulheres negras, que são a maioria, vão começar a ver, afinal esse como é que fala, esse casucuteiro, mulher dele é branca. É assim, afinal. Ontem começou com nós, que é zungueira, preta, batalhadora. Agora chegou aí, pegou uma branca e nos abandonou. Então eles ocultam a mulher branca para então não perderem realmente quer dizer, essa fama que o negro o admira, porque acha que quem está ali atrás é a irmã negra, enquanto que não é a mulher branca. Me diz uma coisa, por que que você diz que eu como preto, tendo um filho mulato, não é parecido comigo? O tom de pele. E você está a ajudar o homem branco a destruir você mesmo. Porque o que o homem branco fez? Eles são muito estratégicos. O que eles fizeram? Eles, na política do extermínio
do negro, eles fizeram que o negro participe, ajuda na sua autodestruição. Criaram a política do casamento interracial. Eles, quer dizer, eles estimulam muito isso, falam muito sobre isso. Você, negro, que está na inconsciência coletiva, ou tens o complexo de inferioridade e aceita mais o branco do que você mesmo, você acha normal. E quando vê um preto falar desse jeito, você acha que não, esse é um racista. Volto a dizer, porque eles não sabem o que é racismo. Racismo é superiorizar. Racismo realmente é dar valor a alguém por causa da cor. Então, quando nós, os pretos, começamos a valorizar, dar privilégio à pessoa branca, é porque nós soubemos, estando do lado de gente branca, mulher branca, amigo branco, eu também vou ascender na nossa sociedade. Por quê? Porque os nossos irmãos pretos, as nossas irmãs pretas só respeitam um preto quando tem amigo branco. As nossas mamãs, as sogras, os cunhados, mesmo você na Europa te liga, o meu neto é branco, não é escuro, fica triste. A mamãe fala assim, minha nora é branca, não, é preta, não, é loira. Gasta aqui de langananzame. Quer dizer, para eles, você atingiu um nível, porque você casou com uma pessoa que tem a cor de Deus, está a compreender? E quando é o inverso, qual é a reação do branco? Não entendi, não o entendi. Inverso, quando acontece, por exemplo, o branco liga, meu neto é quê? É preto. Qual é a reação do primeiro branco? tens que compreender, o branco, na realidade, ele vê uma negra como um objeto de prazer. Isso na Europa muitas africanas estão a sofrer. Não é capaz de amar uma negra? É por isso que você vê, é muito raro você ver branco bilionários com mulheres negras. Você não vê isso. O branco, será? É por isso que eu disse, o branco se auto-ama. Como é que você... Pronto. O branco, como é que o branco vê uma negra? Ele vê como objeto de contemplação, como um objeto de prazer, né? Eles dizem, eu vivi muito tempo na América, quando você senta numa mesa com um branco, ele quer dizer, o discurso sobre uma negra é sobre sexo. Elas são muito quentes, elas são muito gostosas. Quer dizer, para ele, o que mais importa é a quentura como a preta transmite, é o sexo como a preta transmite, quer dizer, é apenas Nunca fala da capacidade intelectual, ser capaz de agregar alguma coisa. E às vezes em certos termos pejorativos, eles usam mesmo, a minha macaca é muito quente, estás a ver? Só que nós, nossas irmãs pretas, como tem um complexo de inferioridade, muitas vezes tem que ligar para Angola para falar que o marido é branco, para a família o aceitar, o neto já é branco, para a família se sentir bem, atingir o status, atingir o sucesso. Por isso é que muitas das nossas irmãs que saem aqui, motivadas pelo complexo de inferioridade, quando chegam na Europa, eles querem ter homens brancos, querem ter marido brancos, para ver se recrescem em Angola com um filho mulato. Por quê? Porque no país onde ela saiu, os mulatos e os brancos têm mais sucesso. Olha só o nosso primeiro presidente. Ele também era complexado, Agostinho Neto, tinha complexo de inferioridade. Ele não queria ter mulher escura, que é parecido com o tom de pele dele. Ele foi buscar uma mulher branca, que é a Maria Eugênia. Isso contaminou a cabeça do José Eduardo dos Santos. Foi buscar também a mulher branca, que é a russa, e fez uma filha mulata. Por isso é que o José Eduardo dos Santos preferia mais a Isabelle do que a Tizé, que é escura, do que o Zé. Tá a entender? E aí a Isabelle também vai buscar também um mulato para fazer filhos mulatos, porque eles sabem que em Angola valorizam uns mulatos, estás a compreender? Foi mais assim, foi mais ou menos assim, que eles foram manipulando. E isso ficou no nosso mundo de artista. Todos os nossos artistas querem ter uma mulher mulata, uma mulher branca. O que eu estou aqui dizer não é que você não pode ter mulher branca ou mulata, essa é a tua escolha. Eu estou a falar sobre uma armadilha que o branco... Não, mas você vai me reprovar se eu tenho a preferência de ter uma mulher branca ou mulata. Eu gosto daquilo, é uma questão de gosto. Por isso é que eu estou a dizer, quando você realmente não tem uma cultura de autoaceitação, quando você não conhece quem é você, quando te fizeram uma lavagem cerebral, você vai ter uma falsa percepção sobre o que é o amor. Você acha que o que você tem como emoção, por exemplo, o que você vê, né? Aquilo ali que você está a ver, você vai te produzir uma emoção. Você vai confundir essa emoção como se fosse um gosto, como se fosse um amor. O que eu estou a dizer, a raiz do amor é se auto-amar. Um povo que foi escravizado durante 500 anos, lhe foi cortado essa percepção de se autoconhecer. Quando você se autoconhece, você se auto-ama. Quando você se auto-ama, você só escolhe gente como você. Por exemplo, olha os asiáticos.
os asiáticos chineses, né? As mulheres deles não têm aquela bunda muito rasa, tem, mas eles preferem a mulher deles, estás a compreender? Porque eles são um povo que tem cultura, tem história, tem princípio. Só mesmo nós, os negros, que fomos escravizados, que vamos atrás de quem nos escravizou, para a gente não ser parecido com nós mesmos. Só que nós não estamos a entender que essa é uma política estratégica para o extermínio realmente do povo negro. Por isso é que eu estou a dizer, o norte da África já se tornou África branca, não é o que a gente fala. Isso é uma estratégia do homem branco para que a África nunca se unifique como uma nação forte. Por quê? Porque os mestiços que estão no norte da África vão criar sempre impasse, bloqueio na União Africana para que não haja uma União Africana. Está entendendo? No Parlamento Africano, para que não haja uma União Africana. Então, esses mestiços que ficaram estão aqui fazer trabalho duplo. E esses mestiços, esses países mestiços, vivem de subsídio, muitas vezes, dos bilhões que os países negros roubam e mandam nos bancos da Europa. Lá nos bancos da Europa, o que que acontece? Quando esses países da África do Norte querem um empréstimo financeiro, os brancos pegam esses bilhões e dão para esses países do Norte da África. Por isso é que você vê, nos países onde as pessoas são mestiços, né? O Norte da África, por que que tem melhores condições do que os países mais escuros? Não vamos dizer por ser branco, não, é uma estratégia do homem branco para dar mais condições, mais melhora, menos bloqueio nos países do norte da África branca, para nos dar uma falsa percepção. Olha, ainda nos países da África branca. Pronto, é melhor. Me diz uma coisa, uma mulher com um branco, certo? Já que você diz que a maioria dos brancos, vamos assim dizer, só têm na sua imaginação prazer sexual pela mulher preta. Um homem branco não é capaz de amar uma mulher preta. Nesses casamentos de homens brancos com mulheres pretas que têm poucas condições financeiras, até esse homem branco se calhar é milionário, não há amor, não existe amor? Primeiro temos que compreender, é assim, eu acho que o angolano, ele como sofreu uma lavagem cerebral, ele não está a entender, ele não vai entender. Você pode explicar 2, 3 vezes, para tu ver que isso foi muito forte. Quando destroem o conhecimento de você mesmo, é complicado. Jesus disse, eu vim para separar, para não dizer que o Mos Khalifa está falando em separação. Eu vim para separar o trigo do joio. O que isso quer dizer? Jesus disse isso de fato? Sim, sim. Se você não acredita que Jesus é branco, não acredita na história que os brancos trazem, por que você acredita que Jesus disse isso? Por isso que eu estou a dizer, uma história se eu não trazida pelos brancos. Eu conheço a imagem real de Jesus. Jesus era preto. O que os brancos fizeram? Por favor, onde é que você viu isso? O que os brancos fizeram? Os brancos pintaram Jesus de branco para superiorizar os brancos. Estás a compreender? Quando Jesus falou, eu vim para separa o trigo do joio. O que Jesus está a dizer? Não está a falar de branco e preto. Entende? Está a falar da moralidade e imoralidade. Estás a compreender? Quando um povo cria princípios ou ideia de manter outro povo na lavagem cerebral, na destruição do conhecimento daquele povo, para que esse povo não se autoconhece, você cria uma facilidade para que este homem branco usa os negros, usa a mulher negra. O branco tem a ciência disso. Então quando você fala, será que não tem um branco que ama uma mulher negra? Estás a ver? Então, o trabalho que o homem branco fez no início, de apagar a memória dos negros para compreender o que os brancos fizeram, faz qualquer negra ser vulnerável a aceitar um homem branco. Agora eu te pergunto, uma mulher negra que foi estuprada realmente por um homem branco e ela viu o homem branco estrupá-lo, acha que esta mulher negra vai ter prazer de casar com um homem branco? Vai? Obviamente que não. Mas uma coisa, mas elas acham o homem branco mais bonito, os traços são bonitos, ou seja, obedece o padrão de beleza. Mas quando te destrói... Então é normal que ela goste desse homem, porque ele acha que é lindo, é belo. Porque ela acha que é lindo, é belo. Quando destrói o conhecimento de si mesmo, quando te destrói o conhecimento de você mesmo, você não sabe quem você é. E você quer ser parecido com aquele que diz que você é isso. Quem falou que você é negro? É o branco. Quem falou que você é africano? É o branco. E você quem é? Você vai dizer, eu sou africano, tá a entender? Uma mera reprodução. Eu sou negro, mas você não é negro. Você é preto e ser humano, tá a compreender?
Mas o branco disse que você é macaco, você acreditou. E eu estou aqui a dizer que você não é macaco, é ser humano, mas você está a lutar. Eu estou a dizer que o homem branco criou uma política de manipulação, de lavagem cerebral, que faz as negras realmente se submeter aos brancos. E Uma você diz, não, pergunta é um rápida. branco que quer amar uma negra. Só para terminar meu raciocínio. Por exemplo, um quarto escuro, onde tem uma mulher preta. Essa mulher preta está sendo estuprada com um homem branco. Quando se está escuro, você não consegue ver realmente o homem branco. Tudo fica escuro. Só que essa mulher negra não sabe que o branco é que está estuprado dentro do quarto escuro. Então essa mulher começa a gritar socorro, socorro. Naquele momento o branco, depois de satisfazer a sua insanidade sexual, sai e fecha a porta. Depois ele vem a correr de novo e começa a gritar, quem está aí, quem está aí? Ele abre a porta e acende a lâmpada. A primeira coisa que a mulher vai ver o quê? É o homem branco ali salvar. Só que é o mesmo branco que ele estuprou. O que essa mulher vai odiar? É a escuridão que o branco usou para estuprar. Por isso é que você odeia uma negra, eu odeio uma negra, porque está parecendo com a escuridão que no momento estávamos sendo estuprados. E o homem branco que realmente estuprou, acendeu a luz e a primeira coisa que via me dar a mão para me salvar. Por isso é que nós em África queremos idolatrar os brancos, porque mataram a consciência que o branco é que estuprou o africano, é que escravizou o africano, é que manipulou o africano, é que tirou a nossa espiritualidade. Estás a compreender? Então, quando você não tem o conhecimento de si mesmo, vai trazer esse discurso. Então, se amor é por amor, tudo bem. Nós amamos a humanidade e desde que a humanidade é a humanidade. O que está acontecendo conosco? Esta conversa do homem preto é proveniente do macaco. Entre homem preto e homem branco, quem tem mais semelhanças com o macaco? Primeiro temos que compreender, os animais não têm alma, só têm vida. Os homens têm alma. Então essa ideia que o homem veio do macaco é só uma invenção realmente do homem branco. O homem não veio do macaco, porque o homem tem alma. Os animais só têm vida. Então o branco fez isso realmente para tentar desqualificar. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Mesmo quando o branco traz essa ideia que o homem veio do macaco, ainda está no fundo dizer que nós somos a origem de tudo, como eu disse no início da conversa. Deus criou o homem preto. E o homem branco veio a partir de quê? De mutação genética. Tá vendo? É uma gestação, é de uma gravidez. Deus não pegou barro para criar branco, não. Deus pegou barro para criar negro. Pegou a carne do negro para criar Eva. Então junta, a partir do prazer sexual, o branco veio da onde? O branco veio de uma substância que Deus colocou no negro. Eu quero fazer sexo com a minha mulher. A partir do sexo, do meu prazer sexual, vai vir uma pessoa chamada albino. Estás a compreender? E os brancos, como vão crescer com problema de pele, se ausentaram deste lugar e migraram no norte, lá da Europa, para ser compatível com o seu sistema de pele. Estamos quase no final do nosso programa. O branco não gosta do preto? É muito difícil realmente encontrar um branco que gosta de preto. Vou explicar por quê. Porque tem um racista ativo e tem um racista passivo. O que é um racista passivo? É aquele que simula que gosta de preto, mesmo vendo que os brancos realmente estão a criar toda a política de degradação, política de destruição. Eles não falam nada. Esses são os mais perigosos. Os mais perigosos não é aqueles que são do KKK, que diz, eu não gosto de preto, I don't like black men. Esses são os melhores, porque esses ajudam você realmente se auto-resguardar, se proteger, porque você sabe que ele não gosta de ti, deixou bem claro. Os falsos são aqueles que realmente querem estar sempre com os negros, casar com os negros. Esses fazem um trabalho realmente de reduzir a população negra a partir do casamento interracial. Isso nos dificulta realmente se organizar como povo, lutarmos como povo. Por quê? Porque uma parte de gente branca está dentro da nossa organização como forma estratégica. Então nós vamos à luta. Mas falando assim, nem todos brancos são ruins. Agora eu te pergunto, para resumir, dentro da Angola tem muitos brancos que se consideram angolanos, que dizem são angolanos. Tem muitos mulatos que dizem são angolanos. Esses mulatos, esses brancos em Angola, sabem que os brancos vivem bem, exploram os angolanos e maltratam os angolanos. Qual é o branco angolano que já chegou para dizer não? Há sim discriminação, há sim preconceito, há sim desfavorecimento a partir da cor da pele. Qual? Por isso que eu te disse, é muito difícil encontrar um branco para chegar aqui e dizer não, o que o Califa falou tem razão. Aqui os brancos estão mais privilegiados, aqui os brancos moram nos melhores lugares. Você vai dizer, não, mas é uma administração do vosso líder. Não, os nossos líderes foram colocados no poder para facilitar a vida dos brancos. E se o nosso líder querer fazer diferente, os brancos matam e colocam outro líder na desgovernação da Angola.
Moço Khalifa, obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui. Do nosso lado está tudo dito. Queres chamar mais alguma informação? Não, eu que agradeço. Eu não estou aqui a falar isso para que o angolano aceita ou rejeita. Eu suplico, imploro o angolano, raciocina, discerne, porque nós não vamos conseguir sair disso, ter esse coração de manteiga, porque até Jesus disse, eu vim para separar a moralidade da imoralidade. E nós sabemos que realmente os brancos criam um discurso de manipulação constante. Olha só para a nossa imprensa, para a nossa televisão. Quem está por trás realmente do hispano, nada contra nossos irmãos que fazem música de kuduro para tentar sobreviver, mas os brancos preferem esse tipo de música do que uma música despertadora. Para quê? Para fazer que todos nós sejamos palhaços, enquanto os oeste-africanos, enquanto os mamadou, enquanto os muçulmanos corruptos estão aqui manipular, explorar o nosso povo, enquanto que os chineses estão aqui brincar com o nosso povo. Por quê? Porque o nosso povo acha que mais importante é dançar como puta na televisão, dançar como objeto de diversão na televisão, pular como macaco, e nós pensamos que nós somos espertos, enquanto eles estão a controlar nossas terras, eles estão a controlar nossa política, eles estão a controlar nossa economia. Então é preciso que nós angolanos não se sentimos estrangeiros na nossa terra. É preciso que nós angolanos lutamos, não importa com quem seja, porque o branco na terra dele, ele faz a questão de te fazer acreditar que você não é dali. Para quem mora na Europa ou na América, eu moro lá, eu venho de lá, o branco na terra dele te deixa bem claro que você não é daqui. E isso não é ruim, é para te ajudar a compreender. Só que nós aqui aceitamos tudo, concordamos com tudo. O branco faz isso e só por ser branco nós aceitamos, nós aplaudimos. E quando um preto faz a mesma merda ou pior do que branco, nós queimamos vivo e nós matamos. Por quê? Porque essa não autoaceitação nossa vem do nosso não conhecer a nossa própria história. Então é preciso que a gente saia desta lavagem cerebral. Muito obrigado, Moço Khalifa. Obrigado, Moço Khalifa, pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto em tê-lo aqui mais uma vez. Ouvinte, obrigado pela sua audiência. Foi mais uma entrevista com o Moço Khalifa aqui no seu programa Papo Reto, técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior. Pinóquio Ciprão nas imagens, Musta, filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio no microfone. Boa noite.